Depois de salvar Xandar de Ronan, o acusador, os Guardiões da Galáxia são reconhecidos como heróis, e embarcam em uma série de missões heroicas para proteger a galáxia de ameaças perigosas. Fala galera, hoje no Pipoquem iremos acompanhar Guardiões da Galáxia Volume 2. Pessoal, nós estamos iniciando esse canal, então vamos dar aquela força para o canal, e se inscreva e caprichemos no like para me fortalecer, e agora bora lá! O filme começa em Missouri, planeta Terra, em 1980, onde a Meredith Kill ouve músicas no rádio no carro com o namorado Ego, a quem ela chama de o astronauta. Eles vão atrás de uma Dairy Queen, e correm para a floresta, onde o seu namorado mostra a Meredith uma pequena planta estranha, que ele acha que vai acabar em todos os lugares. Ele então beija Meredith. Depois disso, mostra 34 anos depois, quando os Guardiões da Galáxia, Peter Quill, o Senhor das Estrelas, Gamora, Drax, Rocket, Groot, eles estão todos em uma plataforma, enquanto tentam proteger as baterias Anulax de seu novo empregador, os Soberanos. Os Guardiões preparam suas armas e se preparam para lutar contra um monstro interdimensional conhecido como Abilis. O Abilis cai, levando os Guardiões a entrar em ação, exceto Groot, que toca Mr. Blue Sky nos alto-falantes montados por Rocket, enquanto os outros tentam remover o Abilis. Drax acaba se projetando em um megafone, para desespero de Groot. Como eles não podem ferir Abilis por fora, Drax tenta matá-lo por dentro, então o Drax deixa ser engolido, e começa a tentar ferir a fera por dentro. O Senhor das Estrelas percebe uma rachadura no pescoço do monstro, e ordena que Rocket levante sua cabeça. Gamora então cortou Abilis pela garganta, matando-a e permitindo que Drax emergisse da abertura feita pela Gamora. Os Guardiões devolvem a bateria ao reino, e encontram sua sacerdotisa, a Ayesha. Em troca das baterias, a Ayesha deu a irmã de Gamora, Nebula, aos Guardiões para levar a Xandar e coletar uma recompensa por ela. Antes de partir, Ayesha fala com os Guardiões, especialmente Peter, dizendo a ele que sua herança meio humana, meio alienígena lhe dá algo que ela considera implacável. Os Guardiões vão embora enquanto Rocket rouba as baterias. A caminho do planeta Xandar, os Guardiões são repentinamente confrontados por uma equipe de drones soberanos, todos perseguindo as baterias roubadas. Outros acreditam que o Rocket os pegou e que estão todos em perigo. Os drones atacam enquanto Rocket tentam guiar o Milano para um buraco de minhoca que os transportará para outro planeta. Ao longe, outra nave passa e começa a destruir os drones dos soberanos. Um homem aparece em sua nave e cumprimenta os Guardiões. Os Guardiões desviam dos drones, mas precisam pousar em um planeta próximo à força. Enquanto os Guardiões veem os destroços, outra nave, a que os salvou, surge. Sai de lá Ego, ele alega ser o pai de Peter. Com ele está sua companheira empática, a Mantis. A cena muda para outro planeta, onde Yondu e seu bando de ladrões estão passando por tempos difíceis. Ele ficou em um hotel próximo que estava também em Howard, daqui. Yondu se reencontra com seu velho amigo Rambo, que nesse filme é chamado de Stakar-Ogord, que impediu Yondu de se juntar aos saqueadores por tráfico de crianças. Entre os ladrões está o Taserface, que acredita que os ladrões precisam de um novo líder, e Kraglin, que também questionou a liderança de Yondu. Quando Yondu termina de falar com Stakar, os soberanos chegam e dão uma proposta a Yondu para capturar os Guardiões. Peter ainda está em choque por finalmente ver seu pai. Ego explica que mandou Yondu para encontrar Peter depois que sua mãe morreu. Peter ainda não entende por que Ego deixou Meredith morrer sozinha. Chamando Peter e seus amigos de volta ao planeta, Peter hesita até que Gamora o convence a se juntar a seu pai. Peter, Gamora e Drax acompanham Ego e Mantis, enquanto Rocket e Groot ficam para trás para consertar Milano e espionar Nebula. Na nave do Ego, os três falam com Mantis, que demonstra seu poder observando suas mentes e sentir as emoções deles, além da sua capacidade de fazer qualquer um dormir instantaneamente. Ele diz a todos que Peter tem sentimentos sexuais por Gamora, o que Drax acha divertido. Os ladrões encontraram a floresta onde a nave dos Guardião caiu.
A maioria deles acaba em uma armadilha armada pelo Rocket até que Yondu apareça com sua flecha Yaka guiada por seu assobio. Os caçadores pegam Rocket e Groot, mas Yondu hesita em entregá-lo quando Taserface planeja pegar Peter. Nebula então atingiu o topo da cabeça de Yondu e o nocauteou. Ela se aliou aos saqueadores quando eles capturaram Rocket, Groot e Yondu. O Ego traz todos na Terra onde é sua fonte de vida, uma vez que o Ego é celestial e sua consciência é a essência deste planeta. Ele explica ao trio que inventou um humano que viaja pela galáxia e veio para o planeta Terra e se apaixonou por Meredith, mas não podia vê-la com frequência porque isso drenaria muito sua energia. Peter continua nervoso em relação a Ego por deixar Meredith morrer sozinha. Conforme Peter ficava excitado, suas mãos geravam energias poderosas relacionadas ao poder do Ego. O Ego mostra a ele como controlá-lo e usá-lo. A bordo da nave dos saqueadores, Taserface e seus homens começam a caçar aqueles que permaneceram leais a Yondu, com exceção de Kraglin, que estava assistindo o assassinato de seus amigos. Quando Taserface se gaba de sua grandeza e de seu nome feio, Rocket começa a rir e zomba dele, de uma forma que faz todos da nave começarem a rir dele também. Nebula entra e aconselha os ladrões a entregarem seus prisioneiros aos soberanos por uma recompensa por suas cabeças. Ela também faz outros pedidos, inclusive de uma nova mão. Kraglin a leva até a nave, que ela usa para deixar a nave dos ladrões e encontrar Gamora para acabar com ela. Mantis e Drax se unem, e embora Drax continue lembrando a Mantis que ele acha ela feia, é bom porque ele acha que também é horrível e ainda conseguia encontrar alguém que o ame do jeito que ele é. Em seguida, Mantis diz que queria contar algo muito importante a Drax, porém a Gamora interrompe as coisas, e Mantis fica em silêncio e leva os dois para seus quartos. Os ladrões colocaram Rocket e Yondu em uma masmorra enquanto levavam Groot para se divertir. Yondu afirma que ele era um escravo de uma batalha KRE antes de destacar, levá-lo e transformá-lo em um saqueador. Quando Rocket perguntou a Yondu por que ele manteve Peter, ele insistiu que era porque Peter era baixinho o suficiente para caber em um espaço que ninguém mais poderia. Os dois então decidiram trabalhar juntos para sair de lá. Eles chamam a Groot, que estava passando por aí todo humilhado, e Yondu pede a ele para trazer um protótipo de Krista para sua cabeça. Depois de trazer um monte de coisas nojentas e erradas, Kraglin, o único leal a Yondu, consegue trazer a barbatana. Yondu pegou a máquina e o foguete e saiu. Yondu atirou flechas em todos os ladrões rebeldes que encontraram, e Rocket também se junta nessa diversão. O Groot não ficou parado, ele se vinga do homem que o humilhou. Os três embarcam em uma nave de resgate com Kraglin, mas não antes de Yondu explodir a nave inteira. Taserface pega fogo, mas consegue informar a Esha sobre o paradeiro de Yondu antes que ele naufrague. Os outros 4 devem dar 700 saltos no buraco de minhoca para chegar ao planeta do Ego. De volta ao planeta de Ego, Peter tenta sem sucesso seduzir Gamora com seus movimentos de dança, pois ela não consegue expressar sua atração por ele. Depois que ela sai, Gamora testemunha a Nebula descendo em sua nave e atirando em Gamora como uma doida. Quando Nebula cai, pula e começa a lutar contra Gamora. Nebula consegue dominar Gamora, mas ela revela que nunca quis provar que era melhor que ela, só queria uma irmã de verdade. O sucesso de Gamora como lutadora faz com que Nebula fosse aleijada por seu pai, Thanos, o que irrita Gamora. Depois dessa luta de garotas, elas se depararem com uma caverna cheia de esqueletos, então as duas formam uma aliança. Peter e Ego continuam mantendo contato. O Ego diz a Peter que, enquanto houver luz na Terra, Peter manterá seus poderes e sua imortalidade. Mantis, sabendo que Ego conhece seus poderes, Mantis vê que Ego já tem Peter em seu dedo. Ela corre para acordar Drax, avisando de que as verdadeiras intenções de Ego agora estão claras. Rocket, Groot, Yondu e Kraglin chegam ao seu destino. Rocket começa a se gabar de que só quer salvar Peter para mostrar que é melhor do que ele. Mas Yondu fecha a boca de Rocket dizendo que Rocket está realmente assustado e agindo como um idiota. Então eles vão depurar com o Ego. Ego explicou a Peter que queria fazer o que chamava de alongamentos.
Ele plantou sementes ao redor da galáxia, em milhares de outros mundos para aumentar sua influência sobre a galáxia, e cobrir os planetas em uma extensão de si próprio. Ele concebeu mulheres desses mundos e teve muitos filhos. Ego concebeu esses filhos para si mesmo, mas como eles não tinham o mesmo poder celestial, Ego os matou, e agora seus ossos são aqueles que Gamora e Nebulosos descobriu. Peter só tinha a força que seu pai procurava. Ego também revelou que colocou o tumor que matou Meredith dentro da sua cabeça porque não queria sentir a dor de estar longe dela. Peter sai e começa a atirar no Ego com raiva. Em resposta, Ego agarrou Peter e o controlou para começar a espalhar mudas pelo planeta, causando destruição em massa. Além disso, Ego quebrou o Walkman de Peter e o Avezome Mix Volume 2 que sua mãe deixou para ele. Rocket, Groot e Yondu encontram Gamora, Drax, Nebula e Mantis enquanto se preparam para parar Ego. Infelizmente, eles também são recebidos por uma frota de espécies altas para matá-los. Peter luta contra a forma humana de seu Ego, mas todo o seu eu planetário revida. Mantis consegue colocar Ego para dormir enquanto os Guardiões atendem os outros. Eles lutam contra os Soberanos e eventualmente destroem toda a sua frota com um monte de laser. Enquanto isso, Rocket usa sua bateria roubada para fazer uma bomba que Groot agarra e escapa, embora Rocket o avise para não apertar o botão errado ou todos morrerão. Surpreendido por uma bola de fogo, Mantis quebra o Ego e o acorda. Quando os outros tentam se proteger, Ego começa a consumi-los. Peter continua a usar seus poderes celestiais para lutar contra seu pai, livre agora. Drax trouxe a Mantis a bordo, enquanto Gamora e Nebula retornam pulando nas rochas que emergiam pelo poder do Celestial. Rocket dá a Yondu seu último traje espacial, sabendo que também não pode salvá-lo. Gamora tenta voltar, mas Rocket a impede para não perder mais um amigo. Ego implora Peter para parar a bomba, ou então Peter será apenas um humano normal. Peter não vê nada de errado nisso e deixa a bomba explodir. A forma humana de Ego se desintegra enquanto o resto do planeta começa a explodir. Yondu voa e agarra Peter. Quando eles deixaram a atmosfera do planeta, Yondu colocou o traje em Peter para salvá-lo. Ele diz a Peter que embora Ego seja seu pai, ele nunca foi dele. Yondu então começa a congelar no espaço, e Peter tristemente o vê morrer. Os Guardiões se preparam para dar a Yondu um funeral adequado para o Yondu. Kraglin dá a Peter um Zune para compensar seu Walkman perdido, que Yondu pretendia dar a ele por um tempo. Em troca, Peter deu a Kraglin a flecha. Ele sentiu que Yondu queria que ele aceitasse a flecha. Nebula começa a caçar o próprio Thanos, mas não antes de fazer as pazes com Gamora. Mantis decide ficar com Guardiões. Enquanto o cadáver de Yondu flutuava no espaço, os Guardiões viram dezenas de outras naves, de saqueadores chegarem e prestarem homenagem a Yondu. Os créditos contêm 5 cenas. Kraglin tenta praticar com flechas. Ele não consegue controlar e acaba colocando Drax nele. Stakar, o nosso Rambo, forma sua própria equipe com Martinex Tenagan, Charlie 27, Staral e Mainframe para honrar o sacrifício de Yondu. Ayesha e outro governante discutem seu novo plano para derrubar os Guardiões. Vemos Ayesha sentada ao lado da cápsula de nascimento, esperando para liberar o que está dentro para lidar com os Guardiões. Ela decide chamá-lo de Kadan, em homenagem ao Varlo Kadan. Groot é agora um adolescente. Peter o repreende por abandonar suas raízes, mas Groot ri dele e joga videogame. O Stan Lee mais velho sentou-se com os vigilantes em suas participações obrigatórias, para falar sobre suas aventuras passadas, mas eles ficaram entediados e o abandonaram. O que achou do filme? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, deixe um comentário sobre o que achou do filme e ative o sininho das notificações para não perder os próximos filmes no Pipoquem. Até o próximo vídeo.